E, gente, voltei, tá? E é o seguinte, a gente agora vai entrar em marketing, tá? Nós vamos falar um pouco sobre noções de marketing. Vamos lá, isso aí tá, a gente começa na página 109, tá? Então, olha só, algumas coisas. Todo mundo acha que marketing é simplesmente uma divulgação, uma propaganda bem feita, né? E na verdade não se baseia só nisso. Olha lá, vamos à introdução. Marketing está presente em nossas vidas muito mais do que podemos imaginar. Está presente na política, nossa vida pessoal, profissional, nas empresas públicas, privadas, enfim, todas as áreas, né? Todo dia a gente depara com marketing, seja na televisão, no shopping, em anúncio, jornal, revista, seja lá o que for. Então, o marketing é muito mais do que aquilo que a gente pode ver, do que aquilo que a gente imagina. Por trás tem uma infinidade, uma série de pessoas, uma série de ações, de mobilizações para que tudo dê certo e para que o cliente possa ser encantado. Com isso, aumentará sempre os lucros das empresas. Um grande exemplo que a gente tem são as propagandas magníficas da Coca-Cola, né? Ninguém se discute, são incomparáveis, né? Não tem jeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, marketing não é propaganda. Jamais, é muito mais que isso. A gente acha, né, igual eu falei, que marketing é simplesmente uma divulgação, alguma coisa assim, mas não é. Tem toda uma coisa por trás disso. Envolve as estratégias, envolve muitas coisas que a gente acha que não tem nada a ver, né? Então, olha só, o marketing ele tá na nossa vida, assim, desde a antiguidade, sabe? Então, assim, hoje a gente tem uma associação que trabalha com marketing, ou seja, que cuida de tudo, né? Que se refere ao marketing. Então, essa associação é a Associação Americana de Marketing, que é a AMA, AMA. Então, marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolve a criação, a comunicação e a entrega de valor para o cliente. Então, não é só do produto, é o valor para o cliente. Não estou falando de preço, estou falando de valor, tá? Bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e o cliente. Tem que ter um custo-benefício, tem que ter um benefício recíproco, né? Para as duas partes. Então, a gente tem que entender que, assim, existe uma demanda e existe uma oferta. Ou seja, existe um consumidor, que é a demanda, o cliente, e a oferta, que são as empresas. Ou seja, são as pessoas que oferecem os produtos e serviços. E num mercado, o que a gente tem? O processo de troca, ou seja, compra e venda, é uma troca. Eu te dou o produto ou serviço, você me dá a moeda, o dinheiro. Então, a gente deve analisar várias questões de demanda e oferta, ou seja, demanda são as pessoas procurando o que consumir, o que fazer, o que adquirir, e empresas oferecendo. Então, não conclui que é simplesmente um processo de compra e venda. É mais do que essa compra e venda. O marketing, ele faz essa interligação entre a compra e a venda. Então, por exemplo, não adianta eu ter uma escola, vamos falar da minha escola nova, formação profissional, se ninguém souber, se o Vespasiano inteiro não souber que ela existe. Então, não adianta. Então, o marketing vai interligar a cidade de Vespasiano, ou seja, as pessoas que vivem nela, com o meu negócio.
ou seja, todo mundo vai entender e saber que existe uma escola de ensino profissionalizante, e aí sim eu vou conseguir começar a ter clientes e pessoas procurando a minha escola. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Marketing não é só propaganda, são os maiores erros. Então, bebendo uma aguinha aqui, gente. Vocês podiam estar me vendo, né? Mas na próxima aula vocês vão me ver. Então, olha só. Existe um conceito de marketing que, assim como todo segmento, administração, turismo, seja lá qual for, existe um pai, né, que a gente chama, ou seja, existe um mentor, existe aquela pessoa que mais influenciou todo o resto desse segmento. No marketing, quem a gente chama de pai do marketing é o Philip Kotler. Ele é considerado o pai do marketing. Então, ele fala que o marketing é a arte e a ciência da escolha de mercado-alvo e da captação, manutenção e fidelização de clientes, por meio de criação, da entrega e da comunicação de um valor superior para o cliente. Então, ou seja, igual a Coca-Cola, né? O preço da Coca-Cola é X, mas existe todo um valor por trás disso, né? Não é bem diferente essa questão de preço para valor. Então, para Philip Kotler, é aquilo, né? As pessoas têm que terem a necessidade saciada através do marketing. Ele é um método, um caminho para que se sacie as necessidades e desejos e sonhos do indivíduo, tá? Então, basicamente, informalmente falando, o marketing é tudo aquilo que fazemos para atrair e manter mais consumidores, ou seja, clientes, para os nossos negócios, ou seja, para nossos produtos e serviços. Então, basicamente, esse é o conceito do marketing. Então, a função do marketing é basicamente lidar com os clientes. Ou seja, a gente tem hoje um marketing moderno, né? Que é entender, criar, comunicar e proporcionar para o cliente uma sensação de necessidade suprida. Ou seja, o valor tem que estar agregado àquilo que ele tem de desejo para ser realizado. E a gente tem os gestores de marketing, que também devem ser pessoas com aquele perfil que a gente viu lá atrás de auxiliar de escritório, basicamente a mesma coisa. Só que o marketing, além disso, ele tem que ter uma criatividade, assim, muito aguçada para criar esses meios de interligação entre o consumidor e a empresa. Então, a criatividade... Opa, que tá o pessoal soltando foguete ali, gente. Não sei o que é. Bom, desculpa aí. Então, olha só, a gente tem que ter a criatividade aguçada, a competência, ou seja, o profissional tem que ter uma noção de uma lógica de início, meio e fim. Tudo que se começa, ele tem um meio e uma finalização. Então, isso é muito importante, um profissional dessa área saber exercitar isso com muita prontidão, né? Empreendedorismo, na verdade, em toda a área a gente tem que ter um certo nível de empreendedorismo, liderança, ética, transparência, isso aí a gente já falou, né? E aí a gente tem o nosso ambiente de marketing, que são basicamente dividido em duas vertentes. Existe o macroambiente e o microambiente. E para falar um pouquinho mais disso, eu vou pegar um rapaz, é o Diego, né? Ele fala muito bem sobre ambiente de marketing, tanto macro ambiente quanto microambiente. Então eu vou colocar ele um pouquinho para vocês escutarem e depois eu volto para falar mais um pouquinho para vocês, tá bom? A gente está aí na página 113. Bom, antes da gente falar do ambiente de marketing, né, vou especificar um pouquinho, deixa eu conceituar o que é esse ambiente de marketing. É uma coisa muito simples, é o ambiente onde a empresa está.
ok? Todos nós estamos num ambiente e aí tem uma série de variáveis que a gente lida, inclusive para a gente ter sucesso na nossa vida pessoal, e o ambiente de marketing ele tem a mesma conotação. Bom, vamos lá. A empresa ela tem, e aí a gente pode começar a explicar isso, né? O primeiro ambiente é o microambiente, o ambiente interno da empresa. Tem a ver com as questões internas e que vão sim ter influência no resultado positivo ou negativo da empresa. Eu vou aprofundar o entendimento disso para vocês, tá ok? O outro ambiente é o que a gente chama de macroambiente ou ambiente externo, o ambiente que está lá fora, né? Então, se tem uma crise econômica, a empresa está envolvida nessa economia e com certeza ela vai sofrer ou até ela vai poder ter ganhos em cima dos problemas ou do que está acontecendo naquele mercado, né? Eu já escutei uma expressão legal, e em tempos de crise tem gente que chora e tem gente que está vendendo lenço, ou seja, não é todo mundo que está chorando, não é todo mundo que está tendo problema, né? Na crise a gente encontra várias oportunidades, inclusive de mudar. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso adiante. Só um parênteses, gente. Então é na crise que muita criatividade aflora, porque a gente tem que criar mecanismos de sair da crise, né? Na verdade não é de sair, é de não entrar na crise. A crise existe para quem acredita e vive ela, mas aquele que acredita e não vive a crise, aí sim, né, tem essa diferença. Bom, criamos o panorama, né, o macro. De um lado eu tenho o microambiente, de outro o macroambiente. Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo no microambiente, que é o interno, e depois vou aprofundar com vocês o macroambiente. O microambiente eu queria chamar a atenção para duas coisas que são as mais relevantes. Um negócio chamado endomarketing. Então, endo, né, vem da palavra dentro, tem a ver com algo que vem de dentro. E aí, se eu falo endomarketing, eu estou falando que é marketing para dentro. Marketing para dentro. E aí, o marketing, necessariamente, a gente trabalha com o público-alvo. Se eu estou falando de marketing para dentro, quem é meu público-alvo? São os meus funcionários. É a minha equipe. São as pessoas que estão envolvidas no meu negócio, tá? Direta e indiretamente, mas eu queria usar mais as pessoas que estão envolvidas diretamente no meu negócio, ok? Mas eu vou fazer marketing para a equipe interna, né? Para quê? Para vender produtos para os meus funcionários, por exemplo. Então aí a gente já começa a chegar na definição do que é o marketing interno. O objetivo não é vender produtos para os meus funcionários, longe disso. Lógico que eventualmente, se eu estou vendendo alguma coisa, tudo que pinga molha, e aí por que não vender também para os meus funcionários? Às vezes uma condição melhor, enfim. Agora, muito mais do que vender para os meus funcionários, eu queria chamar a atenção de você para vender a minha estratégia ou o meu negócio para os funcionários. Ou seja, você já pensou aí, né? Direto e indiretamente você está numa posição de venda da sua empresa, ou seja, você lida direto e indiretamente com o público final. E aí eu te pergunto, se eu te encontrar na rua, ou se eu for na sua casa e a gente num bate-papo informal, eu te perguntar, ou eu te pedir uma indicação da melhor empresa que vende o produto que a sua empresa comercializa, pensa aí com você. Você indicaria, né? Você considera que a sua empresa seria a melhor opção para mim? Né? Eu, como um amigo seu, que você, né, gostaria de fazer uma boa indicação? Pois é, muitas vezes a resposta é não. Porque as pessoas estão ali no automático, elas não acreditam na empresa, elas acham que o produto dela não é o melhor, e aí, puxa, se ela lá no íntimo, por mais que o discurso dela na frente do cliente seja diferente, ela não pensa assim, você pode ter certeza que a entrega dela não vai ser das melhores, tá? E aí eu chamo você a refletir o seguinte, beleza, a empresa veio, fez o endomarketing, falou do produto, falou da estratégia, onde que nós vamos chegar, o papel de cada um,
mas aí existe um descolamento, ou seja, não está junto ou não é convergente o discurso, que muitas vezes é lindo, é maravilhoso, está na parede, né? Aqui valorizamos as pessoas, trabalhamos relacionamentos e tal, e aí na prática a gente vê ações que não estão ligadas ou direcionadas a isso que eu estou falando. Bom, e aí você vai pensar, puxa vida, será que essa empresa é isso mesmo, né? E aí ela começa a cair em descrença, e isso começa pelos próprios funcionários. É assim, mas sabe aquela coisa que é meio brasileira? E aí eu já falo para vocês, então qualquer mensagem que eu vou falar para o meu público-alvo, o meu primeiro público-alvo são os clientes, ela não é aderente ou ela não é coerente com a realidade, você tem um grande problema e uma grande chance de não ter sucesso com esse processo de endomarketing. Eu diria para você, para por aí, né? Repensa a sua estratégia, repensa seu negócio, e daí você segue adiante, porque você vai criar o seu primeiro público, que são os funcionários descrentes do seu negócio, ok? Ah, Diogo, mas aí a gente tem uma estratégia legal, a gente acredita, o discurso está aderente com a prática. Como é que eu faço para fazer esse tal de endomarketing, né? Em algumas empresas ele é feito pela área de RH, em outras pela área de marketing, e eu já vi em muitas uma ação conjunta entre RH e marketing. Existem uma série de ações para fazer esse tipo de trabalho voltado para o nosso público interno, tá? E eles vão desde questões relacionadas a benefícios, a políticas, né, de remuneração, políticas internas da empresa, e aí eles vão também por treinamentos, onde eu estou preparando a equipe, eu estou mostrando para onde que nós vamos, né, eu estou comunicando a estratégia, comunicados diários, comunicados semanais, mensais, enfim. Isso pode ser através de intranet, isso pode ser através de cartazes, isso pode ser através de reuniões, enfim, uma série de estratégias para fazer isso. E aí, eventos, né? Muitas empresas acham que no marketing é só fazer evento. Evento é uma parte importante, eu recomendo, né? E aí você pode fazer eventos desde o tipo eventos completamente informais e sem objetivo específico orientado para resultado. Por exemplo, a festa final de ano, né? Que para muitos é um perigo, né? A pessoa errar a mão, passar da conta e aí acabar passando por algum vexame ali naquele processo. Bom, e eu posso também citar para vocês eventos que estão relacionados a resultado. Então imagina que a empresa cria um prêmio da qualidade. Os melhores projetos vão passar por uma avaliação e no dia tal vai ter um evento para premiação dos melhores projetos que estão sendo implantados na empresa. Poxa, isso é endomarketing, eu envolvo as pessoas na estratégia, na melhoria do negócio, e eu ainda premio essas pessoas e mais, trago elas numa perspectiva de evidência. Muito legal, super recomendado, né? E aí falo para você seguir esse tipo de opção. Diogo, mas a minha empresa é pequena, né? Será que eu preciso disso tudo para fazer endomarketing? Como é que eu simplifico o processo do endomarketing na minha empresa? Poxa, uma empresa pequena, eu preciso fazer evento de projeto de qualidade, eu preciso fazer festa final de ano, eu preciso fazer treinamentos. Bom, na empresa pequena a coisa funciona muito na conversa, né? Eu diria que é uma conversa semanal, franca, e aí nessa conversa nós estamos falando para onde que a empresa vai, o que eu espero do colaborador, né? O que a empresa pretende com o colaborador, como é que a empresa está enxergando o desempenho desse colaborador, né? E aí também o colaborador coloca as suas expectativas, as suas necessidades e, por que não, as suas angústias, e gestor e líder vão alinhando as expectativas. Lógico que ações como treinamentos, eventos informais também fazem parte desse processo, mas eu diria que a conversa, né, o alinhamento do dia a dia está muito mais aderente à proposta, a esse tipo de proposta quando eu estou falando de uma pequena empresa. Bom, uma outra coisa que eu gosto de falar, e aí a gente esgota por aqui o assunto do endomarketing, mas ainda falando do microambiente de marketing,
Uma outra coisa que eu gosto de falar relacionada ao microambiente de marketing, ambiente interno, é um negócio chamado bench, né? B-E-N-C-H, é uma palavra em inglês, marketing, não é marketing, benchmarking. Bom, benchmarking basicamente é ver o que o outro está fazendo, aprender com o que o outro está fazendo e aí replicar o que a gente chama dessas melhores práticas dentro do meu negócio, tá? Vamos para alguns exemplos práticos, né? A gente conhece, sabe que o pessoal da Ambev, eles são hoje o maior grupo empresarial do Brasil, né? E o Lehman e a turma dele configuram entre os 10 homens mais ricos do Brasil, sendo que o Lehman é o mais rico, né? Bom, um pouquinho da história desses caras. Esses caras começaram em banco, né? O Lehman voltou dos Estados Unidos, depois de uma graduação em Harvard, como representante no banco, até criar o Banco Garantia. O banco foi crescendo, ele tinha uma turma muito boa e eles começaram a investir em novos negócios, né? Comprar negócios que não iam tão bem e aí fizeram esses negócios hoje verdadeiras potências nacionais e em alguns casos mundiais, ok? Vamos então falar de alguns exemplos disso e aí eu vou falar um pouquinho do nosso benchmark. O primeiro negócio que eles compraram fora do negócio do ramo bancário foi as lojas americanas, né? E aí a gente vê, provavelmente você conhece as lojas americanas, provavelmente tem uma perto de você, se não tem, está chegando perto de vocês, vem crescendo, expandindo muito rapidamente. E aí imagina os caras de banco comprar varejo e eles não entendiam nada de varejo. O que eles fizeram? Juntaram as trouxinhas e foram para os Estados Unidos conviver, conversar, entender um pouco da operação de varejo com uma empresinha chamada Walmart. Walmart é hoje o maior grupo varejista do planeta. E aí eu acho que eles foram buscar com quem entende um pouquinho do negócio, tá? Foram lá fazer benchmark, ou seja, entender como é que funcionava, buscar melhores práticas, conversar com as pessoas, ver o que dava pau, o que poderia melhorar. Pegaram boa parte dessas melhores práticas, trouxeram, lógico, tropicalizaram, né, trouxeram a perspectiva brasileira e deram continuidade no negócio que eles compraram, que eram as lojas americanas, que por sinal não vinha lá muito bem das pernas, e hoje é um negócio que está muito bem, obrigado, tá? Então, o que é esse benchmark? É ir pegar as melhores práticas e trazer para cá. Bom, um outro exemplo, né, relacionado ainda à turma do Paulo Lehmann, da Ambev, foi quando eles entraram para o ramo cervejeiro. E aí o primeiro negócio que eles compraram foi uma empresa chamada Brahma, né? Na ocasião, a Brahma era uma cervejaria carioca, enquanto que tinha, né, a sua concorrente, que era a Antártica, que era uma cervejaria paulista. A Antártica vinha muito bem das pernas, enquanto a Brahma não vinha nada bem. Bom, eles compraram a Brahma e logo foram para os Estados Unidos para falar, bom, compramos uma cervejaria e agora, né, como é que nós... Ai, gente. Olá, tudo bem? A Brahma era uma cervejaria carioca, enquanto que tinha, né, a sua concorrente, que era a Antártica, que era uma cervejaria paulista. A Antártica vinha muito bem das pernas, enquanto a Brahma não vinha nada bem. Bom, eles compraram a Brahma e logo foram para os Estados Unidos para falar, bom, compramos uma cervejaria e agora, né, como é que nós vamos tocar esse negócio? E aí eles foram fazer benchmarking em outra cervejariazinha pequenininha, né, que se chamava na época e continua se chamando Budweiser, né, que também era a maior cervejaria do mundo.
E é engraçado que na época eles falaram, um dia nós ainda vamos comprar Budweiser, né? E aí falaram, bom, esses caras são malucos. E eles realmente são malucos, que hoje a Budweiser pertence à Ambev, não sei se vocês sabem. E pensando assim, você fala, bom, então daqui a pouco eles vão comprar o Walmart. Eu não duvido, né? Acho difícil, acho que os focos são outros, mas não duvido nada desses caras para nenhuma dessas coisas. Bom, então foram lá, entenderam como é que fazia cervejaria, né? Lógico que aprenderam algumas coisas, aplicaram, outras não, fizeram a maneira deles. E tanto é que foram bem sucedidos que hoje a Budweiser pertence à Ambev. Bom, um outro exemplo maior que eu tive a oportunidade de conviver foi numa ocasião que a gente estava fazendo uma consultoria num atacadista. Esse atacadista ele começou a usar um software de ressuprimento automático, que é basicamente o seguinte: acabou o produto no meu cliente, aliás, eu estou precisando de novos produtos, né? Isso o sistema ele já está parametrizado, ele entende isso e ele faz pedidos automáticos para o meu fornecedor dentro de condições de preço, prazo, pagamento, entrega, etc. Tudo previamente programado. E aí os caras estavam tendo dificuldade, eles foram numa grande empresa do varejo que já fazia um uso muito bom dessa ferramenta e aprenderam um pouco de como é que ia operar essa ferramenta, pegaram essas melhores práticas e implantaram nesse mercado atacadista, que era o atacadista alimentar. Bom, até aqui nós falamos do microambiente de marketing, que está relacionado ao ambiente interno, tá ok? Eu vou dar um tempo para você refletir, dar uma olhada no material. Em seguida eu venho com a segunda parte desse vídeo, né, com o próximo vídeo, que vai falar do macroambiente de marketing ou do ambiente externo, ok? Aguardo você no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Então, gente, tô boiando aqui. O microambiente é isso. É tudo relacionado ao ambiente interno da empresa. O macroambiente, vocês vão ver que é o que está relacionado ao externo, né? Ou seja, é tudo aquilo que influencia na empresa, mas vindo de fora. Então tem, né, relações políticas, enfim. A gente vai entrar nisso um pouquinho mais pra frente. Então vamos lá. Agora vamos ver um pouquinho sobre macroambiente. Olá, tudo bem? Eles impactam diretamente na empresa, nas suas estratégias, enfim, no negócio como um todo, tá? E aí eu vou citar alguns e vou explicar, assim, basicamente como é que ele impacta. O primeiro deles é o ambiente econômico. Bom, a coisa bem óbvia, né? Se a economia não vai bem, né, eu vou ter impacto aí no consumo, eu vou ter impacto em falta de dinheiro e eventualmente vou ter impacto no meu faturamento, tá? Os preços podem subir se eu tiver inflação, enfim, a coisa pode ter algumas complicações, principalmente se a empresa estiver endividada, tá? E aí, porque juros vai subir, o acesso ao dinheiro vai ser mais complicado. Por outro lado, se a empresa estiver bem, com a saúde financeira boa, ela pode até encontrar oportunidade de crescimento, por exemplo, via compra de outros negócios que não estão indo tão bem. Ele é um indicador direto de consumo, então muitas pessoas vão consumir mais ou menos em relação a como é que vai a economia ou mesmo a confiança das pessoas na economia, tá? Enquanto alguns negócios podem sofrer quando a economia vai mal, outros negócios podem ir bem. Por exemplo, na crise de 2008 nos Estados Unidos, várias empresas sofreram porque a coisa não ia bem. Mas você é exemplo de uma empresa que trabalha com mudanças internacionais, e como muita gente deixou os Estados Unidos, né,
essa empresa faturou horrores porque era um momento interessante, porque as pessoas estavam deslocando, haja visto que a economia não ia bem, tá? Então a primeira coisa é a leitura do cenário econômico, né? A gente vê que agora em 2015, quando esse vídeo está sendo gravado, a economia brasileira não vai nada bem, né? Um cenário de incerteza muito grande, o dólar em disparada, o que de um lado favorece, né? E aí entra um outro impacto que pode ser positivo em alguns casos, favorece as exportações, né? Tem muita empresa, muita commodity, né? Aproveitando o momento para exportar. E por outro lado, tem muita empresa sofrendo com dólar alto porque de repente tem componentes, enfim, que são importados e aí existe essa dependência, tá? Mas de maneira geral isso nem é ruim para a indústria brasileira, que pode tentar se revigorar um pouco, ok? Bom, vamos entrar em outras questões aí que estão relacionadas ao ambiente externo, né? Eu posso citar para vocês as questões, o ambiente demográfico. Diogo, mas o que é esse demográfico? Bom, não sei se você se recorda lá das aulas de geografia, quando você estudou geografia. Diogo, faz tempo pra caramba que eu estudei geografia. Eu falei, eu também faz tempo pra caramba. Mas tem um negócio que ficou gravado que são as características demográficas de uma população. Demo tem a ver com população. E aí, se eu entendo as características demográficas, ou seja, características da minha população, idade, como é que é a pirâmide etária, qual que é a renda, qual que é a densidade demográfica, ou seja, quantas pessoas eu tenho por metro quadrado em determinada região, qual que é o nível de escolaridade, enfim, como é que está a renda, distribuição, classe social. Eu começo a ter parâmetros também para tomar decisões em marketing. Vou dar um exemplo muito simples para vocês, né? Se na minha cidade, na minha região, eu tenho uma concentração muito grande do público idoso, né? Eu vou começar a ter uma concentração grande de um público voltado ou de um negócio, um comércio, enfim, um entorno voltado para atendimento desse público. Então eu vou ter trabalho de home care, eu vou ter farmácias, eu vou ter um sistema de saúde mais vigoroso, enfim, uma série de serviços, de produtos e serviços voltados para esse público, tá ok? Imagina uma outra região em que nós estamos falando aí de uma região de alta tecnologia, por exemplo, Santa Rita do Sapucaí, considerado o Vale do Silício brasileiro, né? Eu acho que nós estamos muito atrás ainda, mas é uma região bastante desenvolvida do ponto de vista tecnológico, mas tem muito para desenvolver ainda. Se a gente for comparar com a São Francisco, que é o Vale do Silício americano, nós vamos ver que a coisa nós não estamos nem engatinhando. Mas vamos lá. Lá a gente tem uma mão de obra muito grande, né? Muitos engenheiros, alta tecnologia, pessoas exigentes, enfim, nesse entorno também a gente vai criar um mercado para atender um mercado que está muito próximo da tecnologia, que está muito envolvido com a China, enfim, e aí tem uma série de características a partir disso, tá? Inclusive é uma oportunidade para empresas que trabalham com foco em importação e exportação de produtos, principalmente ligados à tecnologia, ok? Então é o perfil da população que está naquele local e que vai trazer algum impacto para a estratégia da empresa, para o negócio como um todo, tá ok? Uma outra questão que não é demográfica, mas está bastante próxima, relacionada às questões socioculturais de onde a empresa está envolvida ou está instalada. Como assim? Eu costumo brincar com meus alunos em sala de aula fazendo a seguinte pergunta. Eu estou em São Lourenço, resido em São Lourenço, Minas Gerais, né? A gente tem vários hábitos da cultura mineira, mas a gente não tem, por exemplo, alguns hábitos lá do Rio Grande do Sul. E aí eu brinco com o pessoal o seguinte: gente, eu tô doido para abrir uma loja para comercializar mate, eu quero vender mate para chimarrão. O que vocês acham? Eu vou ter sucesso? Né? Poxa, aqui não tem nenhuma, vai ser mole, eu vou ter sucesso. O pessoal olha para mim e fala assim: Diogo, acorda pra vida,
acorda pra vida, por quê? É lógico que é tudo em tom de brincadeira, mas assim, posso ter sucesso? Posso, né? Mas eu vou ter que fazer um trabalho educacional muito grande, por quê? O mineiro não tem muito forte o hábito de consumo de mate, do consumo do chimarrão. É até uma luta do pessoal da cafeicultura, né, mudando um pouquinho para outro produto e até para outro mercado. Imagina o seguinte, a China, os chineses não bebem café, os chineses bebem prioritariamente chá. E aí a questão é a seguinte, se cada chinês tomar uma xícara de café por dia, o mundo não dá conta de suprir os chineses no consumo de café. E aí o mundo acordou para isso, está sendo feito um trabalho de educação do chinês em relação ao café, mas é um processo que leva tempo, tá? E mesmo assim isso não é um hábito milenar, você não vai conseguir mudar da noite para o dia, né? Vai ter ganhos aí passo a passo, mas qualquer passo a passo na China nós estamos falando de grandes coisas, tá ok? Bom, tem uma outra vertente do macroambiente, do ambiente externo, que está relacionado com tecnologia. Né? Eu acredito que você já tenha visto, já tenha ouvido falar de uma empresa chamada Olivetti. Caramba, Olivetti, já ouvi falar esse nome. Olivetti é empresa de quê? É das máquinas de escrever? Pois é, o pessoal fazia curso de datilografia. Nossa, graças a Deus isso não existe mais, né? Então, a empresa ainda existe, né? Tem alguns mercados que ainda compram dela, ela ainda comercializa esse produto, mas no Brasil ele é praticamente zero. E aí, ao invés de evoluir para o microprocessador, né, o microcomputador, o computador, enfim, ela foi evoluir para a máquina de escrever digital. Eu lembro que eu cheguei a ver uma máquina de escrever digital. Então ela não fez a leitura tecnológica, não evoluiu tecnologicamente. E hoje é uma empresa que praticamente não existe mais no mercado, pelo menos nesse ramo de atuação de produção de texto, enfim, de registro de informações ali, tá? Então, assim, e hoje nós estamos num momento que a tecnologia, assim, se eu piscando o olho aqui, a tecnologia de várias coisas já mudou. E aí, ou eu estou na vanguarda, né, inovando e lançando produtos novos, o que nem sempre é garantia de sucesso, porque eu vou precisar da adesão das pessoas em relação a esses produtos que eu estou fazendo, que eu estou lançando, ou eu estou muito antenado nas tecnologias e como é que está sendo a aceitação dessas tecnologias pelos diversos públicos ou pelo meu público-alvo, e aí estou ali bem próximo, já lançando, já me envolvendo com aquela tecnologia, enfim, não deixando a concorrer muito espaço para concorrência, porque senão eu vou perder mercado. É lógico que o ideal é eu atuar na vanguarda, mas em alguns mercados, por exemplo, da tecnologia, né, questão de 1 ou 2 anos eu posso simplesmente sumir, desaparecer do mercado, porque eu não consegui acompanhar a concorrência em termos de tecnologia, tá ok? Bom, tem um outro aspecto, uma outra questão relacionada a macroambiente, ao ambiente externo, que é um ambiente que a gente chama de político legal, tá? É quando o governo ele tem condições de impactar no ambiente. Eu vou dar alguns exemplos, né? A gente está vivendo agora em 2015 eu não diria que é uma crise da energia, mas energia com uma elevação de preço aí de 30, 40, em alguns casos chegando a 50%. E aí, já entrando na questão tecnológica também, eu tenho visto muitas pessoas e empresas investindo em iluminação em LED. Só não estão investindo mais porque a gente tem esse problema da crise econômica. Mas essa coisa do governo ter segurado os aumentos no passado, da gente estar com o problema da matriz energética, e aí eu não tiro isso da alçada governamental, né? Eu vou deixar isso na conta do governo, mas tem uma vertente tecnológica, tem uma vertente inclusive econômica, mas tem essa vertente de os preços estão extremamente elevados, e aí abriu não foi uma porta, uma porteira para o consumo de LED, né? E aí o país começa
a ter oportunidade de repensar, né, e não só investir em aumento de produção de energia, mas também melhorar a eficiência e a economia de energia, tá? Outros dois exemplos clássicos, né, eu posso ficar aqui citando vários exemplos de como é que eles vão influenciar mercados, mas eu gosto de citar um exemplo um pouquinho antiguinho, né, mas provavelmente você vai se recordar de quando as pessoas eram obrigadas a ter um kit de primeiros socorros em cada veículo, era obrigado. E aí, de repente, criou-se um boom da venda dos kits de primeiros socorros. Inclusive, se você chegou a ver um, era ridículo, né? Tinha aquela tesoura de papelaria, a gás que era tudo menos gás, enfim. E logo o governo percebeu a besteira que tinha feito, voltou atrás e hoje não é mais obrigatório esse kit de primeiros socorros. Uma outra coisa também que teve uma expansão muito grande, um boom muito grande no mercado, foi quando criou-se a obrigatoriedade de crianças, né, andar no banco de trás e com cadeirinha de criança até determinada idade. E aí da noite para o dia foi uma venda muito grande de cadeirinhas de bebê, infantil, enfim, para serem colocadas nos veículos, tá? No período aí que foi na época de 2008, 2009, o governo queria incentivar a indústria, né, incentivar o consumo, e aí por vezes trabalhou a isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e isso também manteve forte o consumo da linha branca, o consumo de carros populares, enfim. E aí também é mais uma política, mais um tipo de incentivo para as pessoas consumirem. Então, que o governo tem poder de alavancar, de melhorar, né, e de piorar, inclusive, o consumo em determinados mercados ou em determinados negócios, tá ok? Bom, nós temos além desses o ambiente natural, né, que é um ambiente físico, natural, tem a ver com recursos naturais, tem a ver com fauna, flora, etc., que a gente está envolvido. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, o Brasil, ele é nós somos muito, como é que eu vou dizer, muito favorecidos em relação a isso, né? Nós temos minério de ferro, a gente tem, enfim, uma série de benefícios, uma série de recursos naturais e que proporcionam, sim, oportunidade da gente faturar e da gente desenvolver economia regional, internacional, local, e enquanto países que vão muito bem, mas que têm dificuldade em relação a isso, que é, por exemplo, o Japão, e aí que ele teve que criar alternativas em relação a isso, tá? O ambiente natural, ele também pode trazer implicações, eu não vou me recordar, talvez em 2009, 2010, onde houve um surto da gripe H1N1, né, a gripe do porco, aqui no Brasil, e isso teve uma implicação de venda de álcool em gel pra caramba, vários produtos de higienização, aquelas máscaras que são usadas por médicos e pacientes, enfim, teve um boom de venda de uma série de produtos e principalmente da indústria médica e farmacêutica, que favoreceu também alguns mercados. E aí nós estamos falando de questões relacionadas ao ambiente natural, tá? Que a gente tem um controle muito limitado sobre ele, né? E na maioria das vezes a nossa ação, ela não é preventiva, mas ela é corretiva, como esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, tá? Então esse é o pano de fundo para a gente entender o mercado, olhar lá fora, né, e ver como é que a gente pode tirar proveito ou como é que a gente pode diminuir o impacto das mudanças nessas diferentes searas do nosso negócio, que é aí definindo a nossa estratégia de atuação, tá ok? Gente, então vocês entenderam legal aí? Eu achei esse vídeo muito explicativo. Esse cara, né, o Diogo, ele falou muito bem. E espero que vocês tenham gostado disso. Desculpa aí durante o tempo que ele tá falando agora. Eu fui tentar colocar uma imagem aqui pra vocês, mas daí eu não consegui. Mas depois eu coloco no slide pra mandar pra vocês no e-mail, tá?
Então, olha só, dentro de tudo isso, a gente tem algumas variáveis que são controláveis e incontroláveis. Então, as controláveis é o produto, o preço, a distribuição, a comunicação. São os elementos do composto do marketing, né? Ou seja, essas variáveis a empresa pode controlar. A empresa pode controlar o produto, como ele vai ser elaborado, como ele vai ser feito, criar o produto. Pode controlar o preço. Olha, em dezembro eu vendo por R$50, em janeiro por 100, em outubro por 200. Então o preço a gente controla. A distribuição, olha, em dezembro eu vou vender na praia, janeiro eu vou vender no interior, enfim, olha, vou vender em supermercado, em farmácia. Isso a gente define. E a comunicação a gente também define, ou seja, o meio de comunicação entre a empresa e o cliente. Se vai ser o outdoor, uma revista, enfim, isso tudo a empresa controla, né? E existem também aquelas que a empresa não controla, porém elas devem ser avaliadas e consideradas quando uma empresa vai tomar uma decisão. Então elas, não é porque a empresa não controla que elas não são importantes, tá? Que é o que? A legislação vigente, são os fatores climáticos, conforme o Diogo falou muito bem, fatores religiosos, culturais, sociais e econômicos. Então, por exemplo, religião. Tem algumas religiões que não pode usar calça jeans, que só usa saia. Então isso vai impactar no mercado do vestuário, vai impactar as lojas, as fábricas que vendem a calça jeans, vai impactar negativamente. Por outro lado, vai impactar positivamente aquelas fábricas de saia, de tudo menos de calça jeans. Então ela vai ser beneficiada. Em contrapartida, aquelas, né, que produzem e focam em calças vai ser impactado negativamente. Então isso aí são algumas variáveis que a gente não controla, né? Religião a gente não controla, são aquelas coisas que são impostas a nós, né? Se chover, choveu, se não chover, não choveu. Então se chover, a gente vai ter que fazer uma campanha, por exemplo, de divulgação de uma forma diferente. Se chover, a gente pode ir pra rua, pode panfletar, pode abordar as pessoas na rua, mas com chuva isso não procede, né? Então são fatores que a empresa não tem controle, tá? Aqui, olha, eu coloquei umas imagens, gente, de grandes empresas e algumas campanhas de marketing. Olha só, isso tudo é real, né? Isso aqui é uma foto de uma rua, se não me engano, nos Estados Unidos, do McDonald's. Então eles fizeram isso, super aquilo que eu te falei, que eu falei pra vocês. O que eles têm aí em comum, todas essas propagandas? Criatividade, ousadia, né? Extrema. Isso aqui é Havaianas, ou fantástico. Minha amiga foi na praia na época que tinha essas Havaianas. E assim, ela falou que foi incrível, assim, era um mar de Havaianas. Você não via nada, só via Havaiana. Pensa o tanto de coisa que não tem por trás disso aqui. Isso aqui é uma ação de marketing. Ou seja, não é que tá vendendo Havaiana disparadamente nessa campanha. O intuito dessa campanha não é nem pra vender, claro que é pra vender, óbvio. Mas o intuito também é pra quê? Pra fortalecer a marca, né? Fortalecer Havaiana, né? Então fortalece. O Kit Kat, olha que bacana, aquele chocolate delicioso. Olha só como parece que é real, né? Isso aqui é uma marca famosa de hambúrgueres, cheeseburger, olha lá. Parece que a pessoa no ponto de ônibus está dentro do forninho mesmo, né? Incrível isso. Então, nessa aí a gente tem que avaliar e todos os fatores para externos, internos, macro e micro, para a gente conseguir definir um bom produto e dar resultado para a empresa, para a organização. E nesse sentido, gente, a gente tem o marketing mix, né? Que é o que? São os 4 P's, é o que a gente chama de 4 P's do marketing. O que são os 4 P's? Aí tá em inglês para vocês se habituarem, porque normalmente a gente vê isso muito nessas letras em inglês, tá?
Então, o que que é? Olha só, a gente tem o marketing mix é a combinação de ingredientes de que os profissionais de marketing se valem para atingir os objetivos. Trata-se dos 4 P's, ou seja, produto, preço, praça e promoção. Isso é muito importante, tá, gente? Então, a gente tem o produto nessa ordem, tá, gente? Produto, preço, produto, preço, praça e promoção, tá? Então, vamos ver um pouquinho de cada um. Produto. O que consiste isso? O desenvolvimento e teste de mercado de novos produtos, eliminação de produtos que não satisfazem as necessidades dos consumidores, clientes, criação de nomes de marcas e formulação de políticas de marca, garantia do produto, planejamento de embalagem. Então, tudo isso influencia no produto. Então, não é só, eu vou vender uma caneta. Ok, caneta azul, gente. Existe um mundo de opções de caneta azul. Mas existe a Bic e existe as outras. Certo ou errado? A Bic é a mais famosa delas. Por quê? Porque existe todo um desenvolvimento desse produto. Ou seja, é testado, né? Tem Bic de aquela com a carga. Enfim, tem vários. Se eu tivesse aqui com o vídeo, eu ia mostrar pra vocês. Mas tem vários modelos de caneta Bic azul, de caneta Bic preta, vermelha, enfim. Eliminação dos produtos que não satisfazem a necessidade do consumidor. Ou seja, lançou uma caneta Bic, viu que não teve muito sucesso, o público não aderiu muito bem, então elimina, sai de linha. É o famoso produto que saiu de linha. Muitas das vezes é porque não teve o tempo de vida desse produto acabou, ou seja, não teve uma adesão muito satisfatória, então acaba. Criação de nome, marca, ou seja, Bic, uma marca, um nome super fácil, prático, objetivo, curto e forte. Coca-Cola, Ambev, enfim, criar uma marca forte, sempre garantir a qualidade do produto e planejar uma embalagem bacana, aquilo que o ser humano come pelos olhos, a gente compra pelos olhos, Às vezes você vai na padaria comprar pão, só que aí você vê lá um bolo de chocolate maravilhoso, ai meu Deus, até salivei aqui. Você vai lá e compra. Por quê? Porque a embalagem era maravilhosa. Às vezes tem lá 2 cupcakes, mesma coisa, só que um tá numa embalagem maravilhosa e o outro não. Você vai na embalagem maravilhosa. Temos o preço, ou seja, análise dos preços do concorrente. Para a gente definir um preço de um produto ou um serviço, a gente tem que ter uns passos antes. Análise dos preços dos concorrentes, formulação de política de preço, ou seja, para eu ter um preço no meu curso, eu tenho que analisar quais são os preços dos meus concorrentes, para daí eu estabelecer o meu preço. Formulação de política de preço, escolha de método para determinação de preço, definição de desconto para vários tipos de compradores, condições de venda. Ou seja, tem aqueles compradores que são mais de comprador de época de promoção, tem aqueles que são compradores mais de época de férias, julho, dezembro. Então a gente vai a gente pode definir alguns descontos. Tem aquele pessoa que compra na nossa empresa frequentemente, a gente pode definir uma promoção para essa pessoa. Então a gente define o preço de acordo com a necessidade da empresa. Existe a praça. O que é praça? É o ponto de venda, é o ponto de distribuição, no caso. Então, análise de vários tipos de canais de distribuição, ou seja, eu vou vender, vou vender cofre de porquinho. Então, onde que eu vou vender cofre de porquinho? Aqueles bem antigos mesmo. Qual que é o melhor lugar? Vai ser num restaurante? Não, vai ser num sinal, vai ser em lojinha essas lojinhas de lojão do real, A gente vai definir onde que a gente vai distribuir.
criação de centro de distribuição, análise dos meios de transporte, ou seja, se a gente vai trabalhar com entrega, ou se a gente vai montar, por exemplo, a minha escola está lá em Vespasiano, mas eu vou montar não, a escola não, existe um supermercado, o supermercado cidade, em Vespasiano, ele vai fazer a entrega lá em São José, em Lagoa Santa, ele tem que analisar o meio de transporte, se vai ser seguro, se vai ser rápido, ágil, eficaz, né? Estudo de possíveis localizações, fábricas, atacados ou lojas de varejo e o trade marketing, né? Então tem que ser avaliado vários fatores antes de se estabelecer um lugar e um ponto de venda. E por último a gente tem a promoção. Promoção não é só dar um desconto, não é só isso. É R$100, agora a promoção tá em 99. Tá, ó, essa é boa, gente. Eu tinha que dar o meu bola fora, né, gente? Sem comentários. Então vamos voltar na fita. O preço é R$100 e aí você dá uma promoção lá de 50%, sai R$50. Melhor, né? Então você tem que definir o objetivo dessa promoção. Olha, o objetivo dessa promoção é levantar um capital, né? Ou seja, levantar um dinheiro para o fim de ano. Ok. Determinar principais tipos de promoção a ser usado. Qual que vai ser o tipo de promoção? Vai ser uma promoção de Natal. Vai ser um queima de estoque. Seleção de programação de mídias de propaganda. Como que a gente vai divulgar isso? Através de rádio, panfleto, carro de som? Como é que vai ser? A gente define isso. Criação de mensagem de propaganda. Não tem o carro de som? Não perca somente neste dia Batatinha calçados em promoção, blá 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 blá. Não é? Então definir um texto para isso, uma mensagem para divulgar essa promoção. E mensuração da eficácia da campanha de propaganda. Sabe por quê, gente? Isso aí é muito importante, quando a gente tem que mensurar. Por quê? A gente, igual lá na Nova, eu tenho campanha de Natal, tem campanha volta às aulas, tem campanha de panfletagem, campanha de telemarketing, campanha de indicação de amigo, várias campanhas, muita mesmo. Então eu preciso saber qual campanha eu consigo ter mais lucro, qual campanha eu consigo atingir o maior número de público, o maior número de clientes. E aí sim eu vou focar mais nessa campanha, vou aprimorar mais essa campanha. Por quê? Para me dar mais faturamento, para aumentar mais o meu resultado financeiro da empresa. E também para mais pessoas ficarem conhecendo a minha marca. Ou seja, para a minha marca se consolidar no ambiente em que a empresa está. Lembra que o ambiente de marketing é onde a gente está? Então isso tudo influencia no ambiente de marketing. Então, gente, hoje a aula é só isso mesmo. A gente falou de auxiliar de escritório e a gente entrou no marketing. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais de marketing também. E aí a gente vai entrar em telemarketing e algumas outras coisas, tá bom? Sobre essas aulas, vocês me mandem e-mail, tá? Vocês me mandem e-mail com perguntas e me mandem o WhatsApp também. Mas vamos definir, porque senão toda hora alguém vai me mandar uma coisa e eu vou ficar meio perdida. Vamos definir. Hoje é sexta-feira, então na segunda e na terça eu vou estar disponível para responder todas as perguntas que vocês tiverem sobre essas aulas de escritório e essas primeiras noções de marketing. Combinado? Gente, tô morrendo de saudade. Muito obrigada de novo a cada um de vocês. Amo muito vocês. E não deixa de fazer a confraternização não, gente. Tenta pro dia 17, igual a Lara sugeriu, né? Enfim, vamos que vamos. E o próximo áudio eu vou tentar, próximo vídeo, né? Quer dizer, áudio. Eu vou, próxima gravação dessa aí, próxima aula, vou tentar fazer com o vídeo, pra me filmar também, pra vocês verem um pouquinho de mim, tá bom? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e bom fim de semana. Juízo, hein? Beijo, gente. Todo mundo com Deus.